Nunca pensei que o cheiro de café pela manhã pudesse se tornar o aroma da traição. Meu nome é Fábio, tenho 34 anos e durante os últimos 8 anos acreditei viver o casamento perfeito. Catarina, minha esposa, era professora de literatura na universidade local, uma mulher brilhante que eu admirava desde os tempos da faculdade. Nos conhecemos quando eu ainda cursava engenharia e ela fazia mestrado. Foi amor à primeira vista, daqueles que você lê em livros românticos mas nunca acredita que possa acontecer com você. Construímos uma vida sólida juntos. Eu consegui um emprego numa empresa de construção civil e ela seguiu a carreira acadêmica. Nossa rotina era tranquila, previsível até. Eu saía cedo para o trabalho, ela dava suas aulas na universidade, nos encontrávamos à noite para jantar e conversar sobre nossos dias. Nos fins de semana, fazíamos pequenas viagens ou simplesmente ficávamos em casa, lendo, assistindo filmes, planejando o futuro. Mas as coisas começaram a mudar há uns 6 meses. Catarina estava mais distante, mais absorta em seu trabalho. Inicialmente, pensei que fosse apenas o estresse do semestre letivo. Ela sempre se envolvia muito com os alunos, preparava aulas elaboradas, corrigia trabalhos até altas horas. Era uma das características que eu mais admirava nela, sua dedicação ao ensino. Porém, algo estava diferente desta vez. Ela começou a chegar mais tarde em casa, sempre com desculpas sobre reuniões de departamento, orientações extras, projetos especiais. O telefone dela tocava com mais frequência, e ela sempre atendia com um sorriso estranho, falando baixinho, às vezes saindo do cômodo onde eu estava. Uma noite, enquanto ela tomava banho, o celular dela vibrou na mesa de cabeceira. Não é meu costume mexer nas coisas pessoais da Catarina, sempre respeitei sua privacidade, mas algo naquela noite me fez olhar. Era uma mensagem: professora, não consigo parar de pensar no que conversamos hoje. Rafael. Rafael. Esse nome começou a aparecer com mais frequência nas conversas dela. O Rafael fez uma análise interessante sobre Machado de Assis, ou o Rafael precisa de uma orientação extra para o trabalho de fim de curso. Sempre Rafael. E sempre com um brilho diferente nos olhos quando falava dele. Comecei a prestar mais atenção. Catarina estava diferente fisicamente também. Comprará roupas novas, mudará o corte de cabelo, começará a usar perfumes diferentes. Quando perguntava sobre essas mudanças, ela ria e dizia que precisava se renovar, que estar sempre na mesma rotina a deixava desestimulada. O que mais me incomodava eram os fins de semana. Antes, eram nossos momentos sagrados, mas agora ela sempre tinha algo para fazer na universidade. Preciso organizar os materiais para a próxima semana, ou vou encontrar uma colega para discutir um projeto. E eu ficava sozinho em casa, com uma sensação estranha no peito, como se algo fundamental estivesse se desfazendo bem diante dos meus olhos. Uma tarde de sábado, decidi passar na universidade para fazer uma surpresa, levar um almoço para ela. Disse que estaria lá organizando materiais, então pensei que seria romântico aparecer de surpresa. Quando cheguei ao departamento de letras, a secretária me disse que a professora Catarina não estava lá, que havia saído há mais de 1 hora. Voltei para casa confuso. Quando ela chegou, por volta das 5 da tarde, contei sobre minha visita à universidade. Vi sua expressão mudar por uma fração de segundo. Foi medo? Culpa? Mas ela rapidamente se recompôs e disse que havia saído para almoçar com uma colega e depois foram a uma livraria no centro da cidade. Naquela noite, deitado ao lado dela, observando sua respiração tranquila, senti que estava perdendo a mulher que amava para algo que eu não conseguia compreender completamente. Mas uma voz dentro de mim sussurrava uma verdade que eu ainda não queria aceitar. A tempestade estava apenas começando. O inferno começou numa terça-feira chuvosa de março, quando decidi fazer algo que nunca imaginei que seria capaz. Havia 3 semanas que a situação em casa estava insustentável. Catarina mal me dirigia a palavra, vivia grudada no celular e suas desculpas para chegar tarde estavam cada vez mais elaboradas. Na noite anterior, ela havia dito que ficaria na universidade até mais tarde ajudando um aluno com dificuldades, mas quando liguei para o departamento às 9 da noite, o segurança me informou que todos os professores já haviam saído há horas.
Não consegui pregar o olho durante toda a madrugada. Ficava imaginando onde ela estava, com quem estava, o que estava fazendo. A cada vez que ela se mexia na cama, eu observava seu rosto no escuro, tentando decifrar que pessoa era aquela dormindo ao meu lado, porque certamente não era mais a Catarina que eu conhecia. Pela manhã, ela se levantou cedo como sempre, tomou café rapidamente e saiu dizendo que tinha uma reunião importante. Eu também saí para o trabalho, mas não conseguia me concentrar. Meus colegas notaram que eu estava estranho, mas como explicar que suspeitava que minha esposa estava me traindo? Como admitir que 8 anos de casamento poderiam estar desmoronando? Por volta do meio-dia, tomei uma decisão que mudaria tudo. Pedi dispensa no trabalho, inventei uma dor de cabeça, e fui até a universidade. Não tinha um plano específico, apenas uma necessidade desesperadora de entender o que estava acontecendo. Estacionei numa rua próxima ao campus, de onde podia ver a entrada do departamento de letras. Senti-me ridículo, como um detetive barato de filme, mas não conseguia parar. Fiquei lá por quase 2 horas, observando professores e alunos entrando e saindo, até que finalmente a vi. Catarina saiu do prédio acompanhada de um rapaz alto, moreno, que parecia ter uns 20 e poucos anos. Eles caminhavam próximos demais, conversando baixinho, e havia uma intimidade naqueles gestos que me fez o estômago revirar. Quando chegaram ao estacionamento, vi algo que me destruiu. Ela se aproximou dele, tocou seu rosto carinhosamente e eles se beijaram. Não foi um beijo rápido, de despedida. Foi longo, apaixonado, cheio da paixão que eu não via direcionada a mim há meses. Senti como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito com as mãos nuas. Segui o carro dela à distância, mantendo-me longe o suficiente para não ser notado. Eles foram para um pequeno apartamento no centro da cidade. Vi-os entrarem juntos, e a intimidade com que ela usava as chaves me disse que não era a primeira vez que estavam ali. Fiquei estacionado na rua por mais de 3 horas, imaginando o que estava acontecendo lá dentro, sentindo uma mistura de dor, raiva e humilhação que jamais experimentara antes. Quando finalmente saíram, já era final da tarde. Eles se despediram com outro beijo, e ela partiu para casa, provavelmente preparando alguma desculpa elaborada para explicar onde havia passado o dia. Cheguei em casa antes dela, tomei um banho gelado tentando me acalmar, mas minha mente não parava. Quando Catarina chegou, 1 hora depois, estava sorridente e disse que havia passado o dia em reuniões sobre o novo currículo do curso. Mentira! Uma mentira descarada dita com a maior naturalidade. Naquela noite, durante o jantar, ela falou sobre um aluno particularmente dedicado chamado Rafael, como ele era inteligente e promissor. Às vezes fico impressionada com a maturidade dele para a idade que tem, disse, e eu tive que me segurar para não explodir ali mesmo. Depois do jantar, enquanto ela lavava a louça, peguei seu celular quando ela foi ao banheiro. Minha mão tremia enquanto procurava por mensagens do Rafael. O que encontrei foi pior do que imaginava: conversas íntimas, fotos, mensagens carinhosas. Uma conversa recente dizia: "Professora linda, mal posso esperar para estar nos seus braços novamente. Você me faz sentir coisas que nunca senti antes. R." E a resposta dela: "Meu querido Rafael, você também desperta em mim sentimentos que pensei que nunca mais sentiria. Nossa ligação é especial, única. Mal posso esperar por nosso próximo encontro. Beijos, Cat." Cat. Ela assinou Cat. Esse era o apelido carinhoso que eu usava com ela no começo do nosso relacionamento, nos primeiros anos de casamento. Ver aquele apelido íntimo sendo usado com outro homem foi como receber uma facada. Quando ela voltou do banheiro, eu já havia recolocado o celular no lugar. Fingi estar lendo um livro, mas as palavras dançavam na página. Catarina se aproximou, me deu um beijo no topo da cabeça e disse boa noite, como se nada tivesse acontecido. Deitei-me ao lado dela naquela noite, mas era como se estivesse dividindo a cama com uma estranha. A mulher que eu amava há mais de uma década estava ali, fisicamente presente, mas seu coração e sua mente estavam com outra pessoa. E foi nesse momento, ouvindo sua respiração regular enquanto ela dormia tranquilamente, que algo se quebrou definitivamente dentro de mim. A dor se transformou em algo mais escuro, mais perigoso.
começou a nascer um desejo que eu nunca havia sentido antes, o desejo de vingança. Os dias seguintes passaram como um filme em câmera lenta, onde eu era simultaneamente ator e espectador da minha própria tragédia. Mantive a fachada de normalidade, levantava, tomava café com Catarina, ia trabalhar, voltava para casa, jantávamos juntos. Mas por dentro, eu era uma bomba relógio. Cada sorriso falso dela, cada mentira sobre onde tinha passado o dia, cada vez que ela checava o celular disfarçadamente, alimentava uma fúria que crescia como um câncer. O que mais me doía não era apenas a traição em si, mas a facilidade com que ela mentia. 8 anos de casamento, e ela havia se tornado uma estranha capaz de olhar nos meus olhos e mentir descaradamente. Quantas outras vezes ela havia mentido? Desde quando nossa relação havia se tornado uma farsa? Comecei a fazer minha própria investigação. Descobri que Rafael Souza tinha 23 anos, era aluno do último ano de letras, bolsista de iniciação científica orientado pela minha esposa. Nas redes sociais dele, encontrei algumas fotos onde Catarina aparecia em eventos da universidade, sempre próxima demais, sempre com aquele olhar especial que eu conhecia tão bem. A ironia era amarga, ela estava tendo um caso com um aluno quase 11 anos mais novo, alguém que poderia ser seu irmão mais novo. E o pior, ele era apenas um entre muitos alunos que ela havia orientado ao longo dos anos. Quantos outros Rafaéis havia tido? Quantas outras traições eu havia ignorado ingenuamente? Uma tarde, durante o trabalho, meu celular tocou. Era Miguel, meu melhor amigo desde a faculdade, que também era professor na mesma universidade, só que no departamento de História. Marcamos de tomar uma cerveja após o expediente. Miguel e eu nos encontrávamos pelo menos uma vez por semana, mas ultimamente eu havia estado mais distante, absorto nos meus problemas. Quando nos sentamos no bar que frequentávamos há anos, ele me olhou com preocupação. Fábio, você está estranho há semanas. O que está acontecendo? Perguntou, bebericando sua cerveja. Por um momento, considerei contar tudo. Miguel me conhecia bem o suficiente para perceber que algo estava errado, e talvez conversar com alguém pudesse me ajudar a processar aquela situação. Mas algo me fez hesitar. Trabalho, respondi vagamente. Anda corrido. Miguel não pareceu convencido, mas respeitou minha relutância em falar. Conversamos sobre coisas triviais, futebol, política, qualquer coisa para preencher o silêncio. Mas quando ele começou a falar sobre os últimos acontecimentos na universidade, minha atenção se aguçou. A propósito, você sabia que está tendo uns comentários estranhos sobre alguns professores do departamento de letras, disse casualmente. Meu coração disparou. Que tipo de comentários? Ah, você sabe como são essas fofocas acadêmicas. Alguém disse que tem uma professora meio envolvida demais com os orientandos. Nada comprovado, claro, mas o pessoal está falando. Senti o sangue subir à cabeça. Alguém falou algum nome específico? Miguel me olhou com curiosidade. Por que o interesse? Ah, é verdade, a Catarina trabalha lá. Não, ninguém mencionou nomes específicos, mas pelo que entendi, é uma professora casada, mais velha. O pessoal da secretaria anda comentando que viu coisas estranhas. Naquela noite, voltei para casa com uma mistura de humilhação e raiva que me consumia por dentro. Não apenas Catarina estava me traindo, mas aparentemente já era assunto de comentários na universidade. Éramos motivo de fofoca, de risadinhas nos corredores. Quando cheguei, ela estava na cozinha preparando o jantar, cantarolando baixinho uma música que eu não reconhecia. Estava radiante, com aquele brilho nos olhos que eu não via há meses quando olhava para mim. Como foi seu dia? Perguntou, me dando um beijo no rosto. Normal, respondi, observando-a e o seu? Muitas orientações hoje? Vi uma rápida hesitação em seus olhos. Sim, você sabe como é. O Rafael está terminando a monografia, precisa de muito acompanhamento. Rafael. Sempre Rafael. E ela falava o nome dele com tanto carinho, tanta preocupação, que me dava vontade de vomitar. Naquela madrugada, enquanto ela dormia ao meu lado, tomei uma decisão. Não ia simplesmente confrontá-la ou pedir a separação.
Isso seria fácil demais para ela. Catarina havia escolhido me humilhar, me enganar, transformar nosso casamento numa mentira. Havia escolhido colocar em risco não apenas nosso relacionamento, mas também sua reputação profissional. Se ela queria brincar com fogo, ia descobrir que eu também sabia queimar. Levantei-me silenciosamente, fui até a sala e liguei o computador. Passei as próximas 3 horas pesquisando, planejando, organizando meus pensamentos. Não ia ser uma vingança impulsiva, destrutiva. Seria cirúrgica, precisa, devastadora. Catarina havia construído sua vida em cima de mentiras e traições. Era hora de mostrar para ela, para Rafael, e para toda a universidade, quem ela realmente era por trás da fachada de professora respeitada e esposa dedicada. O plano começou a tomar forma na minha mente, e pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com satisfação. Se ela achava que podia me enganar impunemente, ia descobrir que havia se enganado redondamente. A vingança seria servida fria, mas seria servida. Os próximos 15 dias se transformaram numa operação militar silenciosa, onde eu me tornei um espião na minha própria vida. Acordava todas as manhãs com um propósito claro: reunir evidências irrefutáveis da traição de Catarina. Não bastava apenas saber, eu precisava provar, documentar, ter material suficiente para que quando chegasse a hora, não houvesse como negar ou minimizar o que ela havia feito. Comprei um gravador digital minúsculo, que escondi em sua bolsa antes dela sair para o trabalho. Instalei um aplicativo de rastreamento no celular dela, aproveitando um momento em que estava no banho para configurar tudo. Sei que estava violando sua privacidade, mas naquele ponto, a raiva havia suprimido qualquer escrúpulo moral que eu pudesse ter. As gravações foram devastadoras. Ouvi conversas telefônicas inteiras entre ela e Rafael, planejando encontros, falando sobre como eu era distraído e previsível, como era fácil me enganar porque eu confiava demais. Em uma dessas gravações, ela riu quando Rafael perguntou se eu desconfiava de algo, e respondeu: "O Fábio é muito ingênuo. Ele acredita em qualquer coisa que eu falo." Cada palavra era como uma punhalada. A mulher que eu amava não apenas me traía, mas me ridicularizava pelas costas, me retratava como um tolo para seu amante. A humilhação era ainda pior que a traição. Através do rastreamento do celular, mapeei todos os locais onde eles se encontravam. Além do apartamento que eu já conhecia, descobri que também se encontravam em motéis nas redondezas da cidade, em restaurantes distantes do centro, e até mesmo na própria universidade, depois do expediente. Uma dessas vezes, consegui tirar fotos. Estacionei longe do motel e usei uma câmera com zoom potente que peguei emprestada de um colega fotógrafo. As imagens eram claras, Catarina e Rafael entrando e saindo juntos, ela com roupas que eu nunca havia visto antes, ele com a desenvoltura de quem estava habituado àquela rotina. Mas o que mais me surpreendeu foi descobrir que Rafael não era o primeiro. Vasculhando o histórico do celular dela com mais cuidado, encontrei conversas antigas com outros nomes. Havia tido algo com um aluno chamado Bruno no ano anterior, e antes dele, com outro chamado Henrique. Um padrão se desenhava: Catarina tinha predileção por seus orientandos, jovens universitários que viam nela uma figura de autoridade e experiência. A descoberta me deixou nauseado. Durante anos, enquanto eu trabalhava honestamente para sustentar nossa casa, ela transformava sua posição de professora numa forma de seduzir alunos. Era um abuso de poder, uma violação ética grave que poderia destruir sua carreira se fosse descoberta. E foi nesse momento que meu plano de vingança ganhou uma nova dimensão. Criei perfis falsos nas redes sociais e comecei a fazer contato com ex-alunos dela. Não de forma direta ou óbvia, mas através de grupos de discussão sobre literatura, páginas da universidade, eventos acadêmicos. Aos poucos, fui construindo conversas casuais que me permitiam investigar se havia outras vítimas. Bruno Oliveira, que havia se formado no ano anterior, inicialmente relutante, acabou confirmando meus piores temores quando criamos intimidade suficiente numa conversa sobre Machado de Assis. A professora Catarina é especial, ele disse numa mensagem privada. Ela tem uma forma muito particular de orientar os alunos. Pressionei um pouco mais, fingindo ser outro ex-aluno interessado em fazer uma pós-graduação com ela.
Bruno, aparentemente carregando alguma mágoa, acabou sendo mais direto. Cara, só vou te dar uma dica. Se você é casado, cuidado. Ela tem uns métodos de orientação bem íntimos. Henrique Santos foi ainda mais explícito. Quando consegui contatá-lo através de um amigo em comum, ele me contou, achando que eu era apenas um conhecido curioso sobre a reputação acadêmica dela, que havia tido um envolvimento complicado com a professora Catarina durante sua iniciação científica. Foi uma época confusa, disse ele. Ela é muito sedutora, sabe? Para um garoto de 20 anos, ter uma professora experiente e inteligente interessada em você é irresistível. Cada revelação alimentava minha sede de vingança. Catarina não era apenas uma esposa infiel, era uma predadora que usava sua posição de poder para seduzir jovens alunos, provavelmente prometendo melhores notas, recomendações, oportunidades acadêmicas em troca de favores íntimos. Organizei tudo meticulosamente, gravações, fotos, prints de conversas, depoimentos informais, registros de localização, evidências financeiras dos motéis e restaurantes que apareciam no cartão de crédito dela. Criei uma pasta digital com tudo categorizado por data e tipo de evidência. Mas ainda não estava pronto para agir. Precisava de algo mais, algo que garantisse que minha vingança fosse completa e definitiva. Não queria apenas expor uma traição conjugal, queria destruir completamente a imagem pública que ela havia construído, mostrar para toda a comunidade acadêmica quem ela realmente era. Foi então que descobri sobre o Congresso Nacional de Literatura que aconteceria em 2 semanas na nossa cidade. Catarina havia sido escolhida para fazer uma palestra principal sobre ética e responsabilidade no ensino superior. A ironia era deliciosa. Seria o palco perfeito para minha revelação. Na frente de colegas, alunos, autoridades acadêmicas, imprensa especializada. Um momento onde sua hipocrisia seria exposta da forma mais pública e humilhante possível. O plano estava finalmente completo. Faltavam apenas os últimos preparativos. A semana que antecedeu o congresso foi a mais tensa da minha vida. Catarina estava eufórica com a palestra que daria, passava horas preparando slides, ensaiando seu discurso sobre ética acadêmica. A situação seria cômica se não fosse tão trágica. Vou falar sobre a importância da integridade na relação professor-aluno, ela me disse durante o jantar, alguns dias antes do evento. É um tema que me toca muito. Tive que morder a língua para não explodir ali mesmo. A hipocrisia dela havia atingido níveis estratosféricos. Enquanto isso, eu finalizava os últimos detalhes do meu plano. Havia criado um site anônimo simples, hospedado em servidores internacionais, onde compilei todas as evidências que havia reunido, fotos, gravações de áudio, prints de conversas, depoimentos dos ex-alunos que havia conseguido convencer a falar. Tudo organizado cronologicamente, com uma narrativa clara e irrefutável. O título do site era direto: A Verdade sobre a Professora Catarina Mendes, Abuso de Poder na Universidade. Incluí uma seção chamada Para a Comunidade Acadêmica, onde expliquei detalhadamente o padrão de comportamento dela, as violações éticas, o uso da posição de autoridade para seduzir alunos vulneráveis. Mas o golpe de mestre seria a revelação ao vivo durante a palestra. Havia conseguido me inscrever no congresso como ouvinte, não era difícil, já que alguns colegas da minha empresa tinham interesse em educação continuada. Ninguém estranharia minha presença. Preparei um pendrive com uma apresentação alternativa, uma versão verdadeira da palestra sobre ética que ela pretendia dar. Em vez de teoria acadêmica, seria um estudo de caso bem real sobre o que acontece quando professores abusam de seu poder. 2 dias antes do congresso, fiz minha última investigação de campo. Segui Rafael até sua casa, um pequeno apartamento estudantil próximo à universidade. Esperei do lado de fora até vê-lo sair, depois me aproximei de alguns vizinhos, fingindo ser um jornalista fazendo uma matéria sobre vida estudantil. Foi assim que descobri que Rafael não era apenas mais um caso. Dona Helena, uma senhora que morava no mesmo prédio, foi bastante falante. O Rafael é um bom menino, educado. Só acho estranho essa professora mais velha que vive aqui. Uma mulher casada, né? Às vezes eles fazem tanto barulho que... Não precisei ouvir mais. As evidências eram esmagadoras. Na noite anterior ao congresso,
Catarina estava nervosa, ensaiando pela última vez sua apresentação. Eu a observava do sofá, fingindo assistir televisão, mas na verdade memorizando cada palavra da palestra que ela nunca conseguiria terminar. Obrigada por todo o apoio, amor, ela disse, se aproximando e me dando um beijo. Sei que às vezes fico muito absorta no trabalho, mas você é muito compreensivo. A palavra amor saindo da boca de uma mulher que há meses me traía com um aluno foi como ouvir uma piada cruel. Sorri e disse que tinha certeza de que a palestra seria inesquecível. E seria mesmo, só que não pelos motivos que ela imaginava. No dia do congresso, acordei cedo. Catarina também estava ansiosa, tomou banho demorado, escolheu cuidadosamente o que vestir, passou mais tempo que o usual se maquiando. Queria estar perfeita para sua grande apresentação. Eu me vesti discretamente, uma roupa social simples, nada que chamasse atenção. Chequei pela última vez se tinha tudo o que precisava, pendrive com apresentação alternativa, laptop próprio como backup, algumas cópias impressas das evidências mais importantes. Você vai conseguir sair mais cedo do trabalho para assistir minha palestra? Perguntou Catarina enquanto tomávamos café. Claro, respondi. Não perderia por nada. E realmente não perderia. Havia pedido folga completa, disse que tinha um compromisso importante. Meu chefe, que me conhecia há anos e sabia que raramente pedia favores, não questionou. Catarina saiu de casa às 8h30, cheia de expectativa. A palestra dela estava marcada para as 14h, seria a sessão principal do primeiro dia do congresso. Haveria pelo menos 200 pessoas na plateia, professores de várias universidades, alunos de pós-graduação, pesquisadores, alguns jornalistas da imprensa acadêmica. Perfeito! Às 9h, publiquei o site que havia preparado. Enviei o link por e-mail anônimo para toda a lista de contatos do Departamento de Letras, para grupos de professores nas redes sociais, para veículos de comunicação universitária. A hashtag que criei, #Verdade na Universidade, começou a ser compartilhada rapidamente. Por volta das 10, meu telefone tocou. Era Miguel. Fábio, você viu essa loucura que está rolando nas redes? Tem um site falando umas coisas absurdas sobre uma professora de letras. O pessoal está pirando. Fingi surpresa. Sério? Que tipo de coisa? Cara, é pesado. Acusações de assédio, abuso de poder, traição conjugal. Tem até fotos e áudios. Se for verdade, é um escândalo sem precedentes. Desliguei o telefone e sorri pela primeira vez em meses. O plano estava funcionando perfeitamente. A armadilha havia se fechado. Agora era apenas uma questão de horas para que Catarina descobrisse que seu mundo havia desmoronado completamente. E eu estaria lá, na primeira fila, para assistir a tudo. O auditório principal da universidade nunca esteve tão cheio para uma palestra acadêmica. Mas não era mais apenas pelo interesse no tema da apresentação de Catarina, era pela curiosidade mórbida de ver como ela reagiria à tempestade que havia se formado nas últimas horas. Cheguei cedo e consegui um lugar estratégico na terceira fila, de onde podia observar tanto o palco quanto as reações da plateia. O burburinho era intenso. Pequenos grupos sussurravam entre si, celulares eram checados constantemente, olhares nervosos se dirigiam para a entrada lateral por onde os palestrantes entravam. O site que eu havia criado havia se tornado viral na comunidade acadêmica local. As evidências eram tão detalhadas, tão comprometedoras, que mesmo os mais céticos não conseguiam simplesmente descartar as acusações. As fotos de Catarina e Rafael entrando no motel eram claras demais para serem questionadas. Os áudios das conversas íntimas, embora não mostrassem rostos, tinham vozes perfeitamente reconhecíveis para quem conhecia ambos. Por volta das 13h30, vi Miguel entrar no auditório. Ele me localizou rapidamente e veio se sentar ao meu lado, claramente agitado. Fábio, que loucura é essa? O departamento todo está em pânico. A reitoria já foi comunicada, o sindicato dos professores está se reunindo, tem gente falando em chamar a polícia para investigar vazamento de dados pessoais, ele sussurrou urgentemente. É uma situação complicada mesmo, respondi, mantendo a voz neutra. Complicada?
Cara, se metade do que está naquele site for verdade, a Catarina vai ser demitida por justa causa. E você? Como está lidando com isso? Deve estar devastado. Fingi uma expressão de dor e choque. Ainda estou processando tudo. Não quero acreditar, mas as evidências são difíceis de ignorar. Miguel pôs a mão no meu ombro num gesto de solidariedade. Sinto muito, cara. Nunca imaginei que a Catarina fosse capaz de algo assim. Às 14 horas em ponto, as luzes do auditório se apagaram parcialmente e o coordenador do evento subiu ao palco para fazer a apresentação. Professor Armando Silva, um homem de 60 anos que eu conhecia de vista dos eventos sociais da universidade, estava visivelmente nervoso. Boa tarde a todos. Antes de iniciarmos a palestra da professora Catarina Mendes, gostaria de abordar uma questão delicada que chegou ao nosso conhecimento hoje. Sua voz tremia ligeiramente. Circularam nas redes sociais algumas alegações envolvendo a palestrante. A coordenação do evento decidiu manter a programação, mas deixamos claro que as opiniões expressas são de inteira responsabilidade da professora. Um murmúrio percorreu o auditório. Algumas pessoas começaram a sair discretamente, claramente desconfortáveis com a situação. Mas a maioria permaneceu, hipnotizada pela perspectiva de presenciar o que poderia se tornar um dos maiores escândalos da história da universidade. Então ela apareceu. Catarina entrou pela lateral esquerda do palco, e imediatamente percebi que ela sabia. Seus olhos estavam ligeiramente inchados, como se tivesse chorado, e suas mãos tremiam imperceptivelmente. Mas ela mantinha a postura ereta, o queixo erguido, numa tentativa desesperada de preservar a dignidade. Quando nossos olhares se cruzaram na plateia, vi o exato momento em que ela me reconheceu. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo, uma mistura de surpresa, medo e compreensão. Era como se, naquele instante, todas as peças do quebra-cabeças se encaixassem na mente dela. Ela sabia que havia sido eu. Professor Armando fez uma apresentação protocolar e constrangida, e então passou o microfone para Catarina. Ela se aproximou do púlpito com passos hesitantes, ajustou o microfone com mãos visivelmente trêmulas, e começou a falar. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar minha apresentação sobre ética no ensino superior fazendo algumas considerações pessoais. O auditório ficou em silêncio absoluto. Você podia ouvir uma agulha cair. Todos vocês provavelmente já tiveram acesso a certas informações que circularam hoje sobre mim. Sua voz estava controlada, mas eu podia perceber o esforço imenso que ela estava fazendo para não desmoronar. Não vou usar este espaço para me defender ou negar o que está sendo alegado. Apenas gostaria de dizer que todos nós somos seres humanos imperfeitos, sujeitos a erros de julgamento, a momentos de fraqueza. Vi algumas pessoas na plateia trocarem olhares desconfortáveis. Outros sussurravam entre si. Alguns gravavam discretamente com os celulares. No entanto, ela continuou, sua voz ganhando um pouco mais de firmeza. Acredito que é importante separarmos a vida pessoal da profissional. Os erros que possa ter cometido em minha vida privada não invalidam anos de dedicação ao ensino e à pesquisa. Foi nesse momento que eu soube que tinha que agir. Ela estava tentando minimizar, transformar anos de abuso de poder em erros de julgamento. Não podia permitir que ela saísse daquela situação como uma vítima das circunstâncias. Levantei-me da cadeira e caminhei até o corredor central. Centenas de olhos se voltaram para mim. Catarina me observava com uma mistura de pânico e resignação. Professor Armando, disse alto o suficiente para que todos ouvissem, gostaria de fazer uso da palavra, se possível. O coordenador do evento parecia completamente perdido. Bem, este não é o protocolo usual, mas dadas as circunstâncias. Meu nome é Fábio Costa, anunciei, minha voz ecoando pelo auditório silencioso. Sou marido da professora Catarina há 8 anos. E gostaria de apresentar à comunidade acadêmica a verdadeira face da pessoa que vocês estão ouvindo falar sobre ética. O que se seguiu foram os 15 minutos mais intensos da minha vida. Com a calma de quem havia ensaiado aquele momento centenas de vezes na mente, comecei a expor tudo, as traições sistemáticas, o padrão de comportamento com alunos vulneráveis, o abuso de poder, a manipulação emocional,
A completa falta de escrúpulos profissionais e pessoais. Mostrei as evidências no projetor, li trechos das gravações, apresentei os depoimentos que havia coletado. A cada revelação, Catarina parecia encolher um pouco mais no palco, até que finalmente desabou na cadeira, chorando descontroladamente. Quando terminei, o auditório estava em completo silêncio. Então, lentamente, algumas pessoas começaram a sair. Outras permaneceram, chocadas demais para se moverem. Professor Armando subiu ao palco, declarou a sessão encerrada e pediu para que todos se retirassem ordeiramente. Catarina foi escoltada por alguns colegas, que a levaram pelos fundos do prédio. Eu permaneci ali, no centro do corredor, observando as pessoas saírem. Alguns me olhavam com admiração, outros com reprovação, a maioria com curiosidade mórbida. Miguel se aproximou, claramente abalado. Fábio, cara, eu não sabia que você... Ninguém sabia, respondi simplesmente. Até hoje. A vingança estava consumada. Mas estranhamente, não senti a satisfação que esperava. Apenas um vazio imenso, como se algo fundamental dentro de mim tivesse morrido junto com meu casamento. 3 meses se passaram desde aquele dia no auditório, e às vezes ainda me pego questionando se fiz a coisa certa. A destruição foi mais completa do que eu poderia ter imaginado. Catarina foi demitida da universidade na semana seguinte à minha revelação pública. O processo foi rápido, as evidências eram irrefutáveis, e a instituição não podia se dar ao luxo de manter uma professora envolvida em tantas violações éticas. Rafael foi transferido para outra universidade, sua bolsa cancelada, seu futuro acadêmico comprometido. Os outros ex-alunos que se envolveram com ela também sofreram consequências, alguns abandonaram os estudos, envergonhados pela exposição. A imprensa local cobriu o caso extensivamente. Escândalo na universidade, professora usava posição para seduzir alunos, foi manchete do jornal por 3 dias consecutivos. Programas de rádio debateram sobre ética acadêmica, abuso de poder, relacionamentos inadequados no ambiente universitário. Catarina se tornou o exemplo nacional do que não se deve fazer numa universidade. Nossa separação foi inevitável e amarga. Ela tentou me processar por violação de privacidade, vazamento de informações pessoais, difamação. Mas os advogados que consultei me garantiram que, dado o caráter de denúncia de interesse público, eu estava juridicamente protegido. No final, ela desistiu dos processos, provavelmente por falta de recursos financeiros e energia emocional. A casa onde vivemos por 8 anos foi vendida, e dividimos os bens. Não foi preciso muito tempo, nossa vida conjugal havia sido mais simples do que eu imaginava. Poucos móveis, algumas economias, nenhum filho para complicar as coisas. Dissolução limpa de uma mentira bem construída. Hoje moro num apartamento pequeno no centro da cidade, perto do meu trabalho. É um espaço funcional, sem memórias, sem fantasmas do passado. Miguel me visita regularmente, preocupado com meu estado psicológico. Ele acha que desenvolvi uma frieza emocional preocupante, que me fechei demais, que preciso conversar com alguém profissionalmente. Talvez ele tenha razão. O estranho é que não sinto arrependimento, exatamente. Catarina realmente fez tudo o que expus. Ela realmente abusou de sua posição, traiu nosso casamento repetidas vezes, transformou jovens estudantes vulneráveis em objetos de suas fantasias. Ela merecia ser exposta, punida, ter sua carreira destruída. Mas nos momentos de silêncio, especialmente à noite, me pego pensando se a vingança valeu o preço que paguei. Porque não foi apenas a vida dela que foi destruída, foi a minha também. Amigos em comum se dividiram entre nos apoiar. Alguns acham que fui corajoso, que fiz um serviço público ao expor uma predadora acadêmica. Outros me veem como um homem amargurado que levou o ressentimento longe demais, que poderia ter resolvido as coisas de forma mais discreta, mais civilizada. O que mais me perturba é a frieza com que executei tudo. Durante semanas, planejei meticulosamente a destruição da mulher que um dia amei mais que qualquer coisa no mundo. Manipulei pessoas, violei privacidade, construí um teatro elaborado apenas para maximizar sua humilhação pública.
Houve momentos, durante aqueles meses de investigação e planejamento, em que quase desisti. Em que considerei simplesmente confrontá-la, dar um ultimato, exigir explicações, tentar salvar o que restava do nosso casamento. Mas a cada nova descoberta, Bruno, Henrique, as conversas onde ela me ridicularizava, a raiva crescia e apagava qualquer vestígio de compaixão. Soube por Miguel que Catarina deixou a cidade logo após a separação oficial. Voltou para a casa dos pais numa cidade menor do interior, onde ninguém conhece sua história. Está tentando recomeçar, talvez dar aulas particulares, talvez mudar de área completamente. Não sei se conseguirá reconstruir sua vida, e descobri que não me importo tanto quanto achei que importaria. Rafael, pelo que soube, também mudou de cidade. O escândalo o marcou profundamente, afinal, ele era apenas um garoto de 20 e poucos anos que se envolveu com uma figura de autoridade experiente. Provavelmente levará anos para superar o trauma público da exposição. Às vezes me pergunto se ele era realmente um participante voluntário ou mais uma vítima da manipulação de Catarina. Mas essas dúvidas surgem apenas nos momentos de fraqueza. Na maioria do tempo, me lembro das gravações onde eles riam de mim, me chamavam de ingênuo, planejavam como me enganar melhor. Nessas horas, a vingança parece justificada, necessária, até mesmo insuficiente. Ontem, passando pela universidade para resolver questões do seguro de saúde, vi uma placa nova no departamento de letras, Código de Conduta Ética, Relacionamentos entre docentes e discentes. Aparentemente, minha exposição gerou mudanças institucionais. Regras mais rígidas, protocolos de denúncia, treinamentos obrigatórios sobre assédio e abuso de poder. De certa forma, cumpri um papel social. Expus um problema sistêmico, forcei uma instituição a se reformar, protegi futuros alunos de predadores acadêmicos. Essa racionalização me ajuda a dormir algumas noites. Mas outras noites, principalmente quando bebo um pouco mais que deveria, me vejo pensando na Catarina que conheci há 15 anos. A jovem professora apaixonada por literatura, que me apresentou autores que jamais teria descoberto sozinho, que chorava lendo Dom Casmurro, que sonhava em escrever um livro algum dia. Em que momento aquela mulher se transformou na pessoa que me traiu sistematicamente? Quando ela começou a usar sua posição para seduzir alunos? Quais foram as circunstâncias, as frustrações, os momentos de fraqueza que a levaram por esse caminho? Essas são perguntas que nunca terei respostas, porque queimei definitivamente qualquer ponte que poderia nos permitir uma conversa honesta sobre o que aconteceu entre nós. A vingança me deu justiça, satisfação momentânea, a sensação de que equilibrei a balança moral. Mas também me tirou a possibilidade de compreensão, de encerramento emocional real, de crescimento através do perdão. Hoje, olhando pela janela do meu apartamento para a cidade que testemunhou nossa história, me pergunto se conseguirei algum dia amar alguém novamente com a mesma intensidade. Se terei coragem de confiar, de me entregar, de ser vulnerável depois de descobrir do que as pessoas são capazes quando acham que não estão sendo observadas. A vingança foi doce por alguns momentos, mas deixou um gosto amargo que parece permanente. Justiça foi feita, mas a paz interior ainda é um território distante, talvez inacessível. No final das contas, venci a guerra, mas perdi algo fundamental de mim mesmo no processo. E essa pode ser a maior vingança que Catarina conseguiu, me transformar numa versão mais fria, mais calculista, menos humana do homem que ela conheceu. A verdade incendiou tudo, como planejei. Mas eu também me queimei no fogo que acendi.